Nós vamos ler no livro de Êxodo, a partir no capítulo 35. Nós vamos ler do versículo 30, do capítulo 35, até o versículo 7 de Êxodo 36. Todos encontraram? Êxodo, após Gênesis, bem no comecinho da palavra de Deus, da Bíblia. Todos encontraram? Amém? Se o seu irmão do seu lado não encontrou, ajude ele a encontrar, por favor. Esse é o momento mais importante do culto, a leitura da palavra de Deus. Amém? Então vamos ler. Diz o seguinte, Êxodo 35, a partir do verso 30. Diz assim: Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. 34. O Senhor capacitou tanto Bezalel como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial, novamente, para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo, vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Continuando no 36, o Senhor deu sabedoria, novamente, a Bezalel, a Oliabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e os demais artesãos, especialmente capacitados pelo Senhor, que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram Moisés: O povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: Homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais do que suficientes para completar todo o projeto. Vamos orar? Senhor Deus Pai, tua preciosa palavra foi lida. A palavra que transforma nossas vidas, a palavra que nos incita a entender o porquê da vida, a palavra que nos mostra o que nós estamos fazendo aqui, a palavra que mostra que o Senhor é soberano sobre a vida. Amém. E que o Senhor sabe bem o que está fazendo. Sim, Deus. Deus, esclarece ela para nós agora, esclarece essa história tão linda de Bezalel, de Oliabe, dessa construção desse tabernáculo. Nos mostra o que significou isso, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus é a nossa oração, Pai. Eu oro também para que Satanás, com as tuas astúcias, com a distração, se retire desse lugar. Amém. E que no nome de Jesus, Pai, o teu poder venha inundar os corações de cada um, para que fique percebendo, perceptível aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Odeio o meu trabalho. Se não fosse Adão, eu não tinha que acordar cedo de manhã. Eita, Adão e Eva. Como que eu posso glorificar a Deus através do meu trabalho? Eu preciso trabalhar na igreja para estar trabalhando para Deus? Eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Essas são palavras hoje muito típicas na boca de vários cristãos, de várias igrejas, não só no Brasil, mas no mundo afora.
nós nos perguntamos essas coisas. Será que meu trabalho glorifica a Deus? Será que só se eu for pastor, aí sim eu vou estar trabalhando para Deus? Será que o trabalho veio de Deus? Essas são constantes perguntas que voltam para nós dia após dia. E veja, no final do livro de Êxodo, a gente vê uma passagem que nos esclarece através da vida de dois homens pouco conhecidos. A vida de Bezalel e Oholiabe. Alguém já tinha escutado falar nesses dois nomes? Não? Não? Então Deus nos mostra, através da vida desses dois homens, algumas questões que podem nos ajudar a identificar, a como esclarecer essas dúvidas. Talvez não todas agora, nesse momento, mas esclarecer várias delas. O contexto dessa passagem que a gente leu, eu quero que os irmãos prestem bem atenção no contexto, para que a gente entenda o porquê que essa tarefa que eles iam fazer era tão importante. Veja, o que acontece é que Deus havia acabado de libertar o povo de Israel poderosamente da escravidão do Egito. Todo mundo lembra o que aconteceu lá na escravidão? Não. O povo ficou mais de 400 anos no Egito. Aí Deus chama Moisés, e através de Moisés ele liberta o povo de Israel. Vem praga, vocês lembram quantas pragas? Não? 10 pragas. Uma pior do que a outra, para que o povo fosse liberto. E aí, de repente, pela graça de Deus, o povo é liberto e Moisés sai do Egito com quantas pessoas? Era um grupinho pequeno, né? A palavra de Deus cita mais ou menos 600 mil homens. 600 mil homens. Os estudos dizem que aproximadamente 3 milhões de pessoas. Essa era a multidão que seguia Moisés quando eles saíram do Egito. Então eles iniciam uma viagem até a terra prometida. Para quem que Deus tinha prometido a terra prometida? Sendo redundante. A Abraão. Ele havia prometido a terra a Abraão. Eu vou te mandar para uma terra que emana leite e mel. E daí eles iniciam essa viagem no meio do deserto. E no início dessa viagem, Deus chama Moisés para o alto do monte, o Monte Sinai. E nesse Monte Sinai, é Monte Sinai mesmo, né? Monte Sinai. Ele começa a ensinar ou dizer para Moisés algumas regras didáticas de como o povo ia se relacionar com Deus. Lembra, a gente está falando de um povo que ficou 400 anos no Egito. O povo que Deus tinha escolhido para ser o seu povo. Então, Deus chama Moisés e começa a dar para ele os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos, ele também fala uma série de regras. Uma série de regras de conduta que o povo deveria ter. Então, Deus inicia esse processo didático e no capítulo 20, Moisés vem ao povo, desce lá do Monte Sinai. Ele não desce até o final do monte, desce até metade do monte, porque Deus era santo demais para se relacionar com o povo pecador. Ele desce até metade do monte e lá de cima ele fala os 10 mandamentos para o povo. E no final dos 10 mandamentos, no capítulo 24, em que ele termina de dizer todas as regras, o que todo o povo diz? Todo o povo diz a palavra. Nós concordamos. A gente vai fazer tudo o que o Senhor disse para a gente a fazer. Todo o povo. Imagina 3 milhões de pessoas. E a palavra de Deus diz que foi a uma só voz que todos disseram: nós faremos tudo o que o Senhor disse que é para fazer. Olha bem. Então, Deus chama Moisés para subir novamente. E aí, do 25 ao 31, ele cita os detalhes do que seria a construção mais importante no meio do acampamento. Ele cita os detalhes do tabernáculo. Do tabernáculo de Deus, que posteriormente a gente vai entender o que significa o tabernáculo. Mas ele chama então Moisés e ele vai dizendo para Moisés todos os detalhes, os mínimos detalhes, de como que seria construído o pilar, de como que seria o projeto. Seriam 10 pilares de acácia na frente, 20 na lateral, todos os materiais. Enfim, um verdadeiro projetista. Eu amo Deus por isso, porque eu sou arquiteto, né? Então, eu consigo entender com a mente de Deus aquilo que ele estava projetando, as minúcias de tudo que ele estava projetando. Meus irmãos, se vocês forem parar para entender o que é um projeto de arquitetura, é um negócio muito profundo, a fundo. Você precisa ir no detalhe. E Deus fala através de 5 longos capítulos.
todos os detalhes para Moisés do que seria esse tabernáculo. O tabernáculo, meus irmãos, seria uma representação da natureza de Deus, da natureza daquele que é o nosso Deus. Então, depois que Moisés recebe essas instruções, esses detalhes, ele desce. E aí, quando desce, o que acontece? Acontece um negócio desastroso na história. Depois dele ficar dias com Deus em jejum, ele desce e o povo está adorando ao quê? Um bezerro de ouro. O povo ficou cansado. O povo que tinha acabado de dizer que ia fazer tudo o que Deus disse para fazer, que concordou com os 10 mandamentos, inclusive com o primeiro e com o segundo. Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E não trocar Ele por nada. Foi exatamente o primeiro que eles quebram. Então imagina a cara de Moisés. A hora que ele desce, ele vê um povo adorando um bezerro de ouro. O povo ficou incomodado com a demora de Moisés, lá em cima. E eles falaram, pô Moisés, o cara não está vindo, a gente precisa adorar alguma coisa, a gente precisa ver quem esse Deus é. A gente não consegue tocar nele, então vamos fazer alguma coisa para a gente conseguir adorá-lo. E aí eles pedem para Arão, o profeta, o sacerdote escolhido, o co-líder com Moisés, e falam para ele, Arão, está aqui nossos brincos, está aqui nossa pulseira, constrói para a gente aí alguma coisa para a gente venerar como Deus, né? Olha só, meus irmãos, Deus fica tão irado com essa atitude, que sabe o que ele fala para Moisés? Eu vou acabar com esse povo. Eu vou acabar com esse povo. Porque eles não me honram. A minha santidade está totalmente separada do pecado deles. Eles não vão conseguir conviver comigo, Moisés. Moisés interrompe. Ele pede para Deus, ele intercede. Ele fala, Deus, não faz isso, por favor. Não faz isso. Deus fala, por quê? Por quê, Moisés? Ele fala, porque o Senhor deu uma promessa a Abraão lá atrás, de que esse povo ia ser o povo escolhido pelo Senhor, ia ser o povo que ia representar a sua glória. Então não faz isso. Deus escuta Moisés e fala, tá bom Moisés, tá bom, eu não vou acabar com esse povo agora, mas é o seguinte, passa as instruções de como vai ser então. Então, Moisés sobe novamente, e por mais 5 longos capítulos, ele detalha para Moisés, ele continua detalhando para Moisés o que seria a medida do átrio, o que seria a medida do santo dos santos. Ele explica como vai ser essa construção e como que vai utilizar agora essa construção. E mais do que isso, ele explica quem vai ser o responsável por fazer essa construção. Veja, o tabernáculo, meus irmãos, então, era a representação intrínseca da identidade de Deus. Veja, nos detalhes da construção do tabernáculo, ele queria demonstrar o que era o Éden. Ele queria demonstrar para o povo através do tabernáculo, através de uma construção física, para que todo mundo conseguisse entender e enxergar qual era a natureza de Deus. Então, através do pilar de ouro maciço, para os irmãos terem ideia, foram necessários mais de 1.000 quilos de ouro para completar a construção. Através desses detalhes, de cada detalhe, do como se entraria no átrio, do quais seriam os rituais, ele estava mostrando para o povo didaticamente, o como se relacionar com Deus Santo. Alguém está entendendo isso? Alguém entende a importância do tabernáculo, então? Da construção desse prédio? Era a pura presença de Deus. Era a pura representação, e não só do plano naquele momento, mas do futuro. Do que ia acontecer no futuro. Então, depois de explicar para Moisés todos esses detalhes, ele chega para Moisés e fala, olha, eu escolhi 2 homens. 2 homens que vão ser responsáveis por toda a construção do tabernáculo. Quais são os nomes deles? Aholiabe e Bezalel. Veja, 2 homens, um da tribo de Judá, que era até então a tribo mais importante, e um da tribo de Dan, que era a tribo mais insignificante. Deus chama esses homens, fala, vocês 2 vão ser os responsáveis por construir
didaticamente, a imagem perfeita do Éden, da comunhão com Deus para as pessoas. E em todo esse processo de construção, meus irmãos, e na própria escolha de Bezalel e Aholiabe, Deus vai revelando para o seu povo o como se relacionar com o trabalho, o como se relacionar com a função, o como se relacionar com a tarefa que nos foi proposta, o como se relacionar com as pessoas ao nosso redor. Mas, principalmente, ele revela que o trabalho caminha em conjunto com a nossa identidade e com o nosso propósito. Então, ele fala e ele diz que o trabalho não é simplesmente o que nós fazemos. Presta bem atenção nisso. O trabalho não é o que simplesmente você faz, o que você executa com as suas mãos. Mas o trabalho é quem você é. O trabalho tem e deve carregar a sua identidade. Então, através desse texto, e através de Bezalel e de Aholiabe, a gente vê que Deus deu um trabalho para cada um de nós, especificamente. Para quê? Para revelar ao mundo. A primeira coisa, a soberania. A segunda coisa, a natureza comunitária do trabalho. A terceira coisa, a ética e a moral do reino de Deus. E a quarta coisa, a maravilhosa graça de Deus. Eu vou repetir, meus irmãos, o trabalho que Deus te deu deve revelar a soberania de Deus, a natureza comunitária do trabalho e de Deus, a ética e a moral do reino de Deus e a maravilhosa graça de Deus. Amém. Então, vamos entrar um pouco mais sobre esses pontos, vamos mais adiante nesses pontos. Se você só gravar isso, para mim está perfeito, mas vamos mais adiante neles. Hoje eu acho que a gente não vai conseguir passar do que é a soberania de Deus no trabalho. Que esse, para mim, é um dos pontos hoje mais complicados quando você conversa com pessoas, principalmente dentro da igreja. Elas não conseguem reconhecer a soberania de Deus no trabalho. E é daí que vem todas essas questões que nós começamos dizendo sobre elas. Para que é trabalho? Para que serve trabalho? O trabalho foi um castigo. Então, veja, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero que nós entendamos é que o trabalho, ele caminha em conjunto com o caráter de Deus. É muito difundido, até mesmo entre pastores, que o trabalho foi um castigo de Deus para o homem por causa do pecado. Alguém já escutou esse termo? Não? Tem pastores que falam isso, que o trabalho é um castigo de Deus. Meus irmãos, esse é um erro teológico gravíssimo. Gravíssimo. Veja, o trabalho não foi um castigo de Deus. O trabalho está diretamente ligado ao que é identidade, ao que é o propósito humano. Quem que primeiro trabalhou? Foi Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, ele diz que ele trabalhou por quantos dias? Por 6 dias. E daí no 7º ele? Então como que o trabalho ele é um fruto do pecado? O fruto do pecado não foi esse. O fruto do pecado é que agora o homem suaria para conseguir o fruto. Esse foi o fruto do pecado. E a mulher sentiria dores de parto. Mas o trabalho, então, dizer que o trabalho veio por causa do pecado, que o trabalho é ruim, que eu odeio o meu trabalho, é um pecado em si mesmo. É você estar dizendo para Deus que ele é incompetente na criação dele. Então, para os irmãos terem uma ideia do que é a seriedade disso, um estudo feito pelo Institute of Economic Affairs, que é um instituto americano que faz um estudo sobre economia e sobre seus interesses que envolvem a economia. Em 2013, eles comprovaram que quando você deixa de trabalhar e você vai se aposentar, os riscos é de você ter mais de 40% das pessoas entram em depressão. A aposentadoria pode elevar em 40% as chances de você desenvolver depressão. Ou seja, o fato de você não trabalhar vai diretamente contra a sua natureza. Diretamente contra. Então esse sonho que dizem americano de viver, que é o lutar por tudo para ter uma boa estabilidade financeira, para me aposentar e ficar à toa, isso é projeto de Satanás, meu irmão. Isso é projeto de Satanás. Satanás é quem tenta garantir o futuro a todo custo. Ele é quem tenta. O futuro do cristão está garantido. Não importa o que aconteça. O futuro do cristão já está garantido. E foi por um alto preço
que esse futuro nos foi comprado. E não é um futuro somente para essa terra. É um futuro porque há de vir. É um futuro para a eternidade. Tá bom, meus irmãos, mas então, de qual trabalho que a gente está falando aqui? Veja, eu não estou falando nesse momento de vocação. Quero fazer aqui uma clara separação, viu? Eu não estou falando de vocação. Existe uma diferença entre trabalho, que é aquilo que eu estou fazendo nesse momento, a atividade que eu estou fazendo nesse momento, e aquilo que eu tenho dom, habilidade para fazer. Essa é a vocação. O meu trabalho é a qualquer momento, é em qualquer lugar, é com o que for necessário. Eu achei muito legal ontem, quando a gente foi entrar no condomínio, eu reconheci um guarda, que é amigo meu de um outro condomínio, e eu falei, tudo bem, como é que você está? Ele chama Elias, né? Falei, como é que você está, Elias? Ele, tudo bem. Eu falei, e como que está seu trabalho? Ele falou, muitas vezes a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa. Então, vocação é quando o meu trabalho e os meus dons e os meus talentos e a minha vontade, elas entram em alinhamento. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso acontece. Nem com todos isso acontece. Oi? Então, veja, esse trabalho que eu estou falando aqui é somente o trabalho do pastor? Esse trabalho que eu estou citando aqui nesse texto é somente o trabalho do pastor? É o trabalho que a gente faz só quando a gente vem na igreja? É o trabalho só quando a gente ajuda a tirar as cadeiras, então quando a gente está aqui tocando para Deus? E se a gente não tem lugar aqui, então a gente não tem trabalho? É isso? É desse trabalho? Não. É o trabalho da posição na igreja? Não. Veja, uma coisa muito interessante que acontece nesse texto é que na conversa de Deus com Moisés, quando ele está conversando com Moisés, ele cita alguns nomes lá no alto do monte. Somente alguns nomes. Para ser mais específico, 7 nomes. Os nomes que ele cita são o nome de Arão e de seus filhos, que são Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ele cita o nome de Moisés e ele cita o nome de mais 2. Há de se pensar, quando Deus citou esses nomes, que devia ser alguém muito importante, né? Não? Alguém extremamente... um homem de Deus, né? Com certeza um herói de guerra. Alguém que libertou o povo em algum momento. Alguém que se posicionou diante do Egito. Algum líder. É isso que o texto está falando? Não. Ele escolheu 2 homens comuns. Ele cita o nome de 2 homens completamente comuns. 2 artesãos. E ele faz questão de chamar um de um lugar de destaque, que era Judá, e um de uma tribo que não tinha tanto destaque, que era a tribo de Dan. Para mostrar para nós que toda posição, todo cidadão, todos nós somos veículos da graça, de honrar a Deus, de demonstrar quem Deus é, amém, através do nosso trabalho. Amém. Então, Deus cita os nomes deles, 2 artesãos. A gente não está falando de 2 religiosos. E veja, toda profissão, meus irmãos, a não ser logicamente, presta bem atenção nisso, aquelas que claramente vão contra os princípios de Deus, aquela que Satanás usa claramente. Algumas dessas profissões, né? Eu imagino que, logicamente, uma prostituta, né? Enfim, já é um trabalho que não glorifica a Deus por si só. Alguns trabalhos, como eu vou trabalhar numa fábrica de armamentos que vai produzir armamento lá para Israel fazer guerra com os Estados Unidos. Alguns trabalhos por si só, algumas profissões, claramente, elas já não glorificam a Deus. Mas toda profissão, a não ser essas, elas têm que ser profissões religiosas. Elas são profissões religiosas. O ser dentista é uma profissão religiosa. O ser médico é uma profissão religiosa. O trabalhar com convite é uma profissão religiosa. O vender joias é uma profissão religiosa. O cantar, propriamente dito, como o Caio e a Débora fazem, são profissões religiosas. Em que sentido? No sentido de que nós usamos nossa profissão como uma seta gigantesca, apontando para o céu. Não é isso que eu estou fazendo agora? Não é exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento? Talvez de forma um pouco mais evidente, mas Deus chama toda e qualquer profissão para ser uma profissão religiosa. Todas as profissões são religiosas. Você quer ver um detalhe disso? Deus
criou, meus irmãos, entenda bem isso, o mundo como uma unidade perfeita. Então tudo fazia sentido. O trabalho que o homem fazia, ele era concomitante, ele fazia sentido. Tudo vivia em harmonia. A planta, ela dava o seu fruto no tempo certo. Os animais, eles se comunicavam da maneira certa. Não existia morte, meus irmãos, no Éden. Não existia morte. Então, todas as profissões, elas cumprem esse papel de fazer com que o mundo viva em harmonia. Você quer ver uma demonstração disso? Alguém lembra quando houve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil? Ninguém se lembra, não? 2018. Eu vou dar um número estatístico econômico para os irmãos terem uma ideia. Mas o PIB naquele ano, o Brasil estava em extrema ascensão, o PIB daquele ano era para ter terminado com 2,8%. Você sabe para quanto que foi o PIB? 1,2%. Isso em dados econômicos, meus irmãos, é assustador. E quase todos os especialistas em economia disseram que a culpa desse déficit, dessa queda, foi por causa da greve de 10 dias de profissões que a gente nem imaginava que eram importantes. A grande maioria de nós só foi saber que existia caminhoneiro porque tudo parou. O combustível ficou mais caro, a alimentação elevou o valor. Vocês estão vendo o efeito em cadeia? Quando alguma profissão que Deus criou para o mundo, ela para de funcionar, o mundo entra em colapso. Alguém viu o que aconteceu lá com o canal de Suez, lá no Egito? O navio ficou encalhado por 2 dias. O canal de Suez é um canal utilizado para que o povo que vai fornecer mercadorias para a Europa, eles não tenham que atravessar a África, eles atravessem por um pequeno canal que o Egito fez. Para atravessar esse canal, cabe um barco de cada vez. Um barco ficou encalhado por 2 dias. Vocês sabem qual que foi o prejuízo? $1 bilhão. $1 bilhão. Existe alguma profissão que Deus não criou? Existe alguma profissão que Deus não criou para que viva em harmonia com Ele? Eu te pergunto isso. Existe alguma profissão que é irrelevante? Eu te pergunto isso. Porque na nossa sociedade, meus irmãos, a gente vive num tempo, principalmente em que veio o capitalismo, em que veio essa ascensão grega, que nós temos muito esse pensamento de Aristóteles, de Platão. E o que eles mostram pra gente? Que nós temos que crescer, que é nosso mérito, que existem coisas importantes e coisas que não. Mentira! Mentira! Para Deus, todas as profissões que regem em comum com o universo, elas são importantes. Vou dar mais um exemplo para os irmãos prático, que eu vivi semana passada. A Rose, a faxineira do nosso prédio. Sou apaixonado na Rose. A Rose ficou de férias, deixou de ir 2 semanas. Sabe o que aconteceu com o prédio? Uma outra moça veio substituir ela, mas não fez o trabalho tão bem. O que aconteceu foi que o lixo ficou desse tamanho. O que aconteceu é que tinha poeira em vários locais. E gente começou a tossir e não sabia por quê. Cadê a Rose? A Rose é desprezível? A gente pode olhar para alguém com desprezo? Diz para mim, meu irmão. Então, todo o trabalho foi dado ao ser humano como parte intrínseca do seu propósito de existir. Ele foi dado como um presente para todo ser humano. Sem ele, meus irmãos, você sabe o que a gente seria sem o trabalho? Um monte de zumbi vagando pela terra. Zumbis. Isso a gente chama de graça comum. O que é a graça comum? É o presente da utilidade para toda a raça humana. Deus deu isso de presente. Todos nós somos úteis. Todos nós. Isso se chama graça comum. Então, veja, Deus cria todas as coisas no Éden para que elas sejam dessa forma úteis. Então, a questão também, meu irmão, que eu quero que você entenda é que não é só ser útil. A gente já entendeu que tudo é útil, amém? Todos os trabalhos são úteis. Mas a questão não é só ser útil. O que Deus está agora chamando Bezalel e a Oliabe para construir e explicando para todo o povo através do trabalho deles, é que não é só ser útil. É para quem você é útil. Porque, como a gente vai ver aqui no texto, ou nós somos empoderados pelo Espírito de Deus para realizar nossas tarefas e funções, ou nós somos empoderados por Satanás. Se não é Deus que vem com o seu poder através de nós,
quem usa as nossas profissões é Satanás. Não existe meio termo. Então, meus irmãos, prestem bem atenção, de que maneira agora que a gente reconhece que Deus é soberano? E de que maneira que reconhecer que Deus é soberano, que a gente já entendeu que Ele é, né? De que maneira que reconhecer que Deus é soberano interfere no meu trabalho? O que é isso que eu expliquei para os irmãos agora? De que maneira que isso interfere no meu trabalho? A primeira coisa que Deus deixa claro para Bezalel e Aholiabe, reconhecendo que Deus nos escolheu. Amém. Veja, Deus escolheu especificamente, diz o texto. Leia comigo. A partir do verso 30. Diz o seguinte, leia comigo. Acompanhe comigo. O Senhor escolheu especificamente a quem? A Bezalel. Meu amado, Deus sabe o seu nome, exatamente o seu nome. Deus sabe exatamente para que Ele te criou. Ele sabe do teu nome. Então, Ele escolheu especificamente Bezalel, diz o texto. Veja, meus irmãos, os planos para a vida, eles são importantes. A busca pelo crescimento profissional é importante. A busca de uma melhor condição de vida, ela é importante. Eu não estou falando dessas coisas. Mas entender que Deus é soberano é compreender que Ele te colocou onde você está agora. Amém. Nesse momento. Então, é lutar muitas vezes pelo lá e o adiante, mas com a mente no aqui e no agora. Foi o que a gente estudou hoje na escola bíblica de manhã. Eu posso sim lutar por uma melhor condição, por melhorar as minhas habilidades, mas eu faço isso não com a mente no lá e no depois. Eu faço com a mente no aqui e no agora, com toda a minha força no aqui e no agora. Então, não é quando eu estiver na posição que eu almejo, que aí sim eu vou ser útil para o reino de Deus. Não é quando eu tiver a posição que eu quero, aí sim eu vou ser útil. Não é quando eu fizer teologia que eu vou ser útil. Eu não fiz teologia. Não joga pedra ainda não. Não fiz teologia. Veja, quando nós reconhecemos que Deus é soberano, nós entendemos que Deus chamou a gente para estar aqui nesse momento. Então, Deus não escolheu somente Bezalel e Aholiabe. Veja, no texto ele diz que ele escolheu mais uma série de pessoas e ele capacitou a todas elas. A todas elas. Eu penso que algumas dessas pessoas não tinham claras a sua vocação. Mas com o passar do tempo e com o exemplo de Aholiabe e de Bezalel, eles entenderam a vocação deles. Então, meus irmãos, muitas vezes o lugar que Deus nos colocou, ele pode ser um preparo, um tempo de amadurecimento para que a gente conheça alguém que vai mudar a nossa vida. Para que a gente conheça alguém que nos inspire a realmente entender para que a gente foi feito. Deus, com o passar dos anos, Ele vai revelando para nós todas as coisas do chamado dEle para nós, da vocação que Ele escolheu para nós. Meus irmãos, eu quando me converti, a minha grande e maior vontade não era ser arquiteto. Estava como a minha última escolha. O que eu mais queria era pregar o Evangelho e morrer por Cristo. Eu queria ir para a Coreia do Norte, para os irmãos terem uma ideia. Estava doido para ir para lá. Fazia a mínima ideia o que ia acontecer. Mas eu queria ir para a Coreia do Norte. E eu orava, Deus me manda para lá. Deus me manda para lá. Eu falava, Deus, agora eu vou fazer teologia, eu vou me preparar. E eu me lembro que, um pouco antes de fazer as inscrições para as universidades, eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho no meu coração essas coisas. Mas o Senhor sabe bem para que o Senhor me escolheu. O Senhor foi quem me criou. O Senhor é que é soberano sobre a minha vida, não sou eu. Então me mostra para que o Senhor me fez. Para que o Senhor me criou. Meus irmãos, eu tive um sonho na mesma noite. Eu tive um sonho em que eu estava no escritório desenhando. Chegava uma moça, batia no meu ombro e falava, é arquitetura que você vai fazer. Eu acordei muito grilado com Deus. Falei, vou fazer a bendita arquitetura que o Senhor quer que eu faça. Veja, eu não estou colocando isso como parâmetro, viu, meus irmãos? Deus fala de uma maneira para cada um. Ele sabe o jeito que Ele fala para nós. Ele sabia que esse era o jeito que eu ia escutar naquele momento. Então, eu começo a fazer arquitetura. Começo a estar na faculdade de arquitetura. Meus irmãos, meu primeiro semestre eu estava pé com Deus. Porque eu não queria trabalhar naquilo ali.
Eu não queria. Eu queria utilizar o meu dom e eu achava que o meu dom era para outra coisa. Deus me manda desenhar com um monte de gente vaidosa. Eu falava, Deus, você trabalha de gente vaidosa. O que eu estou fazendo aqui? E aí Deus, no meio disso tudo, Ele foi aflorando outros dons em mim. Eu fui para um cantinho na faculdade e comecei a orar lá. Quando eu vi, meus amados irmãos, tinham mais de 50 jovens comigo. 50 jovens orando pela faculdade de arquitetura. Através desse grupo, para os irmãos terem uma ideia, e misericórdia de trazer alguma glória para mim, mas a glória de Deus, pessoas foram curadas de câncer. Homossexuais se casaram. Me ligaram depois de 5 anos, dizendo, Mateus, um dia eu escutei uma palavra num grupo. Meus irmãos, Deus sabe exatamente para que Ele está nos usando. Deus sabe onde Ele te colocou. Deus sabe com quem que Ele te colocou. Alguém entende isso, não? Deus é soberano sobre o lugar onde você está. Então Deus deixa isso muito claro, meus amados, através da vida de Bezalel e de Aholiabe. Ele chama 2 homens que ninguém conhecia o nome e fala, eu escolhi você. Eu escolhi você. Alguém entende a profundidade disso, não? Meus irmãos, não é um patrão te escolhendo. Não é alguém que viu o seu currículo te escolhendo. É alguém que te amou e te escolheu para um propósito. Amém. Alguém entende isso? Não? Então, através da vida de Bezalel, além de Deus nos chamar e falar, eu te escolhi, Ele faz mais do que isso. Deus não para aí. Nosso Deus é maravilhoso. Deus não só escolhe Bezalel e Aholiabe. Deus diz para ele logo em seguida, Aholiabe e Bezalel, eu estou escolhendo vocês para uma tarefa impossível. O que era a tarefa? Construir o tabernáculo, representar quem eu sou através dos pilares, através da construção. Ele diz isso para eles. E daí ele fala, mas calma Bezalel e Aholiabe. Eu vou capacitar vocês. Eu vou dar habilidade para vocês. Eu vou dar entendimento para vocês. Eu vou dar sabedoria para vocês. Meus amados, Deus não só nos escolhe, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá entendimento, é Ele quem nos dá habilidade, é Ele quem nos dá sabedoria. Amém. Veja, a capacidade no dicionário brasileiro de português diz que é poder, aptidão, possibilidade de fazer ou produzir qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso vem de onde, meu irmão? Vem de você, Dário? Vem de você, Murilo? Vem de você, Gabriel? Meus amados, esses dias eu estava doente. Fiquei com dengue. Pela primeira vez eu tive dengue. Eu só pensava em dormir. Eu só pensava em ficar na cama, dona Maria. Não consegui, eu não tinha força para levantar. E eu tinha um trabalho importante para realizar. Eu estava no meio de uma negociação importante. Eu não conseguia. De onde que vem a capacidade? Sou eu que tiro a doença de mim? Sou eu que dou o fôlego de vida? É você que dá o fôlego de vida para si mesmo? É você que se dá a capacidade de sobreviver? Deus dá para eles entendimento. Veja, Ele dá entendimento para eles entenderem o tabernáculo, para eles lerem as medidas, para eles verem com atenção os detalhes. Eles entendendo as minúcias de cada medida. Eu fico imaginando eles construindo, meus irmãos, a Arca da Aliança. Era pequeno, 1,15 m por 67. Mas a Arca da Aliança ia carregar o objeto mais valioso que existia. Os mandamentos de Deus. No Santo dos Santos. Eu imagino o Bezalel, se eu fosse Bezalel, eu estava tremendo para fazer aquele negócio. Mas Deus diz que Ele deu entendimento para que ele compreendesse. Entendimento é o que, meu irmão? Não é só a capacidade de ler o que você tem que fazer, mas é saber por quem e com quem você faz. É saber quem te acompanha. É saber quem está vigiando, quem te dá o entendimento para se fazer. Ele dá habilidade. Ele dá habilidade para Bezalel e Aholiabe. Veja, a técnica necessária para realizar a tarefa. É Ele quem dá. Cada ornamento, cada querubim,
cada chifre de ouro, cada coluna com os pés de prata, com as madeiras de acácia. Cada detalhe. Deus dá habilidade, Deus dá o manuseio certo para que ele não erre naquilo, para fazer a cirurgia certa, para não cortar o cordão errado, para ler o texto de maneira hábil, para fazer uma cirurgia no dente de maneira correta. É Ele quem dá habilidade. Para fazer um evento acontecer da melhor maneira possível. É Ele quem dá habilidade. Deixa eu te perguntar, Caio. Foi você quem deu essas cordas vocais para você? Não. Foi você quem gerou elas? Dá um oi pro pessoal ver suas cordas vocais aqui, por favor. Depois conversa com o Caio, depois. Aí, fala a paz mais alto aí, Caio. Foi o Senhor que me deu. Foi o Caio que deu essa habilidade para ele, não? De cantar lindamente? Foi você, Débora, que com a sua habilidade, você falou, deixa comigo. Eu vou forjar aqui em mim umas cordas, você vai ver. Diz quem foi. Me diz quem foi. E eu estou falando aqui de habilidades profundas, mas você precisa também de habilidade para, como é que chama? Datilografar. Como o Léo já foi datilografador. Assim chama, né? Datilografia. Goiás. Digitar. Datilografista. Digitar. Quem que deu a habilidade para o Antônio saber exatamente o como conduzir as pessoas lá no correio? Então, gente, presta atenção. Além de escolher a Oliabe e Bezalel, ele fala, eu vou te capacitar. Amém. Eu vou te dar entendimento. Eu vou te dar habilidade. E por fim, eu vou te dar sabedoria. Amém. A sabedoria é a capacidade de gerir todas essas coisas. A sabedoria, como diz lá no livro de Provérbios, é entender quem é o dono de todas essas coisas. Meus irmãos, alguns teólogos resumem essas 4 características que eu expliquei para os irmãos como excelência do reino. Quando nós temos essas características do nosso trabalho, nós temos a excelência do reino de Deus. Amém. No dicionário brasileiro também significa o seguinte: grau máximo de bondade, qualidade ou perfeição. Colossenses 3, 23 diz o quê? Portanto, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para e não como para. Meus amados, o que acontece quando o Espírito Santo de Deus toma a nossa vida é que ele infiltra cada detalhe do nosso existir. Quando Deus derrama o Espírito dele sobre Bezalel e a Oliabe, ele infiltra cada centímetro da vida deles. Ele preenche o significado. Ele transmite beleza no falar, no realizar a tarefa. Então, entenda uma coisa, meu irmão. Uma vez que eu entendi isso, você consegue realizar a tarefa do seu trabalho de amanhã de qualquer jeito? Não. Fala para mim. Você vai conseguir chegar no seu trabalho amanhã só para bater ponto? Meus amados, o que nós estamos construindo é um tabernáculo. A mesma função que Bezalel e Oliabe tiveram, nós temos, que é revelar a Deus através do nosso trabalho, Amém. Através da nossa profissão. Amém. Isso não é a maior beleza do mundo. Não importa mais aonde eu estiver, não importa mais o que eu esteja fazendo. Eu me lembro agora em uma outra etapa, meus amados, que eu cheguei em Los Angeles. Eu estava como missionário aqui no Brasil, já preparando para ter meu escritório também de arquitetura. E Deus me incita uma vontade de viajar, de sair pelo mundo, para descobrir mais dele, para pregar o Evangelho. E aí eu lembro que eu cheguei em Los Angeles. Eu achava que eu ia para alguma igreja em Los Angeles, ia ficar por lá, ia servir como pastor, como missionário também, né? Repetindo o erro. E quando eu cheguei em Los Angeles, eu fui trabalhar como valet park. Alguém sabe o que é valet park? Não? É aqueles caras que ficam estacionando carro.
Motorista, exatamente. Oi? É o manobrista, exatamente, é o manobrista. Então chegava o pessoal com os carrão lá e você tinha que estacionar o carro. Eu falei, Deus, eu não sei dirigir carro desse tamanho, que americano só tem carro gigantesco, né? Só caminhão. Então como é que eu vou estacionar esses negócios? Eu vou bater esse carro tudo aqui, vai dar tudo errado, né? E eu lembro que no meu primeiro dia, foi muito engraçado, porque no primeiro dia que eu fui para o trabalho, eu bati um carro. No primeiro dia de trabalho, eu estava tremendo e eu bati um carro. Aí, cheguei depois diante de Deus e falei, viu Deus? Viu? Onde é que eu estou? Estou aqui perdendo tempo. O povo aqui no Brasil, Deus te deu o dom para isso, Deus te deu o dom para aquilo, o que você está fazendo aí perdendo tempo? Desse jeito, Mateus. E aí eu falei, eu sei que Deus me escolheu para estar aqui. Agora, eu também estou bem nervoso com Deus agora, né? Estou querendo entender o que Ele tem para mim aqui agora, né? Meus amados, eu nunca me esqueço. Naquele dia que eu bati o carro, eu fiquei muito bravo com Deus, comecei a orar, bravo com Deus. E aí, de repente, eu parei. Ele falou, eu não sou soberano sobre sua vida. Meus irmãos, eu parei. Naquele momento, eu ajoelhei no meio do asfalto. Eu falei, Deus, o Senhor me escolheu para estar aqui. É o Senhor que me capacita. É o Senhor que me habilita. É o Senhor que me dá entendimento. É o Senhor que usa a mim aonde eu estiver. Meus irmãos, a locação em que eu estava, logo eu virei o gerente da locação. Depois que eu virei gerente da locação, o dono dessas locações, que ele tinha várias, ele é o dono da maior empresa de Los Angeles de Valley Park, um brasileiro. Ele me pegou, me colocou no carro dele e me levou em todas as locações e falava, vocês têm que ser como esse menino. Amém. Vocês têm que ser como ele. A locação em que eu estava foi a locação que mais deu lucro. E era a menor locação. Fui eu que fiz isso? Fui eu, né? Eu sabia dirigir. Mostrei claramente que eu sabia dirigir. Não fui eu, meus irmãos. Foi o Espírito Santo de Deus que se apoderou de mim. Amém. Que me tomou. E que tirou de mim. E que aguçou em mim todas as potencialidades que Ele tinha dado. Amém. Agora veja. Estou terminando agora esse ponto. A gente finalizar por hoje. Veja. O que o pecado, o que Satanás fez com o trabalho, eu quero que os irmãos tenham isso bem intrínseco na mente de vocês nesse momento. É que ele mudou a referência. Antes de Adão e Eva pecarem, o trabalho era um presente de Deus, que voltava a Deus em serviço e louvor. O trabalho, como diz Dallas Willard, que é um teólogo americano, ele diz que o trabalho era uma conversa com Deus sobre o que a gente estava fazendo junto. Olha a beleza disso. Deus chegava para Adão e falava, Adão, eu criei os animais, dá nome para eles aí. Olha que maravilha, caminhar com Deus todos os dias. Eu fico imaginando as conversas de Deus com Adão no Éden. Você acha que era só para jogar a conversa fora? Muitas vezes eu creio que era, porque a companhia era muito boa. Mas muitas vezes era o propósito, era o trabalho, era Deus projetando, Deus pensando o que Ele ia fazer com a criação junto com Adão. Você entende isso, né? O privilégio que nós temos. Então, o que Satanás fez foi mudar a referência disso. Se antes era um presente de Deus que voltava a Deus em louvor, agora, o que Satanás fez foi que se tornou um presente de Deus que é voltado a nós em serviço a Satanás. Então, o que Satanás fez com o pecado é inverter os valores. Principalmente de 3 maneiras. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso que eu estou finalizando. A primeira coisa é jogando tudo sobre os nossos ombros. A capacidade é sua. É você quem faz. Para que, Adão, ficar com Deus? Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter entendimento das coisas. Então o que Satanás fez foi, a capacidade é sua, homem. Você é muito capaz. Você é quem construiu. Você é quem fez. A segunda coisa, o entendimento é seu. Você é quem tem a habilidade, o entendimento para fazer as coisas. Você que sabe o que está fazendo. A terceira coisa é a habilidade. Você estudou. Você estudou. Você desenvolveu por anos essa habilidade. Você quem fez isso. A quarta coisa, a sabedoria.
Ele falou assim, ó, a sabedoria de vocês. Olha o seu currículo. Olha o seu currículo. É sua sabedoria. Não deixa ninguém dizer para você o que fazer. A segunda coisa, meus irmãos, então, a primeira coisa que Satanás fez para inverter foi jogar sobre nossos ombros toda a responsabilidade. Agora tem outros jeitos que Satanás também inverte os valores do trabalho. A hipergraça é uma delas. Eu não preciso buscar e fazer nada. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Não preciso fazer nada. Eu sou filho do rei. É ele quem vai fazer. Eu sou filho do rei, ele vai me dar. Eu sou filho do rei, ele vai botar as coisas na minha frente. Isso é verdade ou não? E a terceira coisa é uma junção das duas coisas. Que é, se você fizer tudo o que Deus pede para você fazer, aí Deus vai te dar tudo que você precisa ter. Ou tudo que você merece ter. É uma junção das duas coisas. Ele fala, você é capaz, e Deus te dá as coisas escondidas. É só você buscar no intrínseco dele que você vai ter uma metodologia para você ficar rico, para você ter dinheiro. Veja, nessas três, o mérito e a apatia, elas tomam o lugar da graça. E o eu, o lugar de Deus. O que esses três jeitos têm em comum é que Satanás sempre aponta para nós. Satanás sempre fala, você. Não é um pouco parecido com o que o Evangelho Coach hoje oferece? Não é? O Evangelho Coach oferece exatamente isso. Eles dizem que eles têm uma metodologia guardada em Deus para você ser rico. Tem uma metodologia guardada em Deus para você pegar as características, você visualizar no céu as coisas para você ser rico, para você ser bem sucedido, para você ser abençoado. Para eles, riqueza e sucesso são os parâmetros. Você sabe qual que é a riqueza e o sucesso para Deus, meus irmãos? Eu queria sentar com esse pessoal um dia. Como eu queria. Eu queria que eles conhecessem o coach que ensinou José, um escravo, a ser governador do Egito. Eu queria que eles conhecessem o coach de Davi, um menino que libertou Israel de um gigante chamado Golias. Um menino. Eu queria que eles conhecessem o coach que ensinou Pedro a ter 2.000 convertidos na sua primeira pregação. Eu queria que eles conhecessem o coach que motivou Estevão a morrer apedrejado por amor àquele a quem amava. Eu queria que eles conhecessem o coach que usou Elias para desbancar mais de 500 profetas de uma vez. Eu queria que eles conhecessem o coach que ensinou 2 homens simples, Bezalel e Aholiabe, a projetarem o edifício que é representar a glória de Deus para todos os homens. Eu queria que eles conhecessem esse coach. Eu queria que todos nós conhecêssemos o coach que deixou a sua glória para morrer por mim e por você. Eu queria que eles conhecessem o coach que soberanamente veio à terra, viveu entre nós, morreu por mim e por você. Como eu queria que eles entendessem a grandeza desse coach. Como eu queria que eles vissem a beleza nos olhos dele. Um homem simples, que foi contra tudo e contra todos. Um homem que deixou a sua glória. Um homem que, como Isaías 53 diz, não tinha nenhuma beleza em si mesmo. Nenhuma beleza. Meus amados, quando nós entregamos nossa vida a Deus, o nosso trabalho e nossa identidade é uma coisa só. É uma junção. Então eu não chego mais para Deus e com a minha oração eu vou mudar o coração de Deus, porque agora Ele vai me dar uma coisa melhor. Eu vou de tanto orar, bater na porta de Deus, Ele vai mudar a minha trajetória, Ele vai fechar um contrato para mim. Veja, Deus pode fazer essas coisas. Mas o principal propósito de Deus é revelar em nós a identidade dEle. É revelar para o mundo a identidade de Cristo Jesus. É nós mostrarmos para o mundo que nossos dons e nossos talentos, eles estão servindo para construir um tabernáculo em que todo mundo vai ver a glória de Deus. Se coloca de pé, meu irmão.
Eu gastei hoje muito tempo nesse ponto, no ponto sobre a soberania, que é quando Deus chama Bezalel e Aholiabe nesse texto. Porque se a gente não entende essas coisas, a gente não entende o que é a ética e a moral do reino de Deus, a gente não entende o que é o serviço comunitário de Deus, e muito menos a graça de Deus. É por isso que hoje eu gastei tanto tempo. Meus irmãos, se você não entende que Deus é o dono, que Ele te escolheu para estar onde você está, e é Ele quem te capacita e faz todas as coisas, se coloca diante do Pai, se coloca diante de Deus e pede insistentemente para Ele. Fala: Deus, me mostra que não sou eu, me mostra que não é a minha capacidade, me mostra que não é o meu talento quem faz as coisas acontecerem. Seu, 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 seu.